Queridos, o meu tema então é Cristo para hoje, combatendo as falsas representações de Jesus na atualidade. Naturalmente não será possível, dentro do nosso tempo, nos determos detalhadamente em tudo que enviamos como material para os irmãos aqui. O pastor Linderson me ligou 2 ou 3 semanas atrás, uma semana antes da convenção, para já estarmos aqui. Então foi bastante intensa a luta para escrever o material, enviar para os irmãos. Então, como tinha todo esse fator tempo, eu planejei da seguinte forma. Eu trouxe um problema para os irmãos, né? Aliás, aqui também tem alguns alunos da IT Blue, né, que nós estivemos juntos, prazer revê-los também. Eu trouxe aqui um problema para os irmãos, nós vamos abordar aqui objeções contemporâneas, atuais, o que se questiona hoje quando se fala sobre Jesus. E eu não trouxe uma solução para o problema, eu trouxe sugestões para refletirmos e pensarmos em como travar o diálogo que a sociedade atual reclama. Então essa vai ser a nossa proposta. Até porque não seria possível, você vai perceber aqui o grau de dificuldade das objeções contemporâneas e, portanto, vai perceber que é impossível esgotar isso aqui em pouco tempo e também não haveria tempo num seminário. Isso aqui é um projeto longo, né, de leitura, de pesquisa, de dedicação para enfrentar esse problema aqui. Porém, nós poderemos sim ter luzes. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é que as objeções que nós vamos apresentar aqui não são aquelas objeções corriqueiras que alguém te para no corredor da igreja e te faz uma pergunta sobre elas. Se não sairmos, aliás, do corredor da igreja, possivelmente a gente vai pensar que essa objeção não é verdadeira, que ela não é real, e que isso não faz parte dos problemas da igreja, mas faz parte sim. Se a gente não encontra no dia a dia, no corredor da congregação, não é uma pergunta que é feita na escola bíblica dominical, mas são livros que os adolescentes e os jovens estão lendo para fazer resumos por solicitação de seus professores na escola. E, portanto, são propostas que estão exibidas em peças artísticas e tantas coisas mais. De forma que essas objeções, apesar de talvez em algum momento soarem estranhas, não tem nada de estranho. Portanto, ficará aqui então o desafio, né, para a gente ir atestar isso. Será que faz sentido isso que foi falado naquela palestra ou foi tempo perdido? Então vamos lá, página 33, onde começa o conteúdo da disciplina ou da temática Cristo para hoje, combatendo as falsas representações de Jesus na atualidade. Lucas, autor do evangelho que leva seu nome do livro de Atos dos Apóstolos, registrou o cântico de Simeão, que diz assim: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Veja, na oração de Simeão, nós entendemos que Jesus é fonte de paz. Despedes em paz o teu servo. O Paulo, apóstolo, dizia que o último inimigo a ser vencido é a morte. E não é todo mundo que chega em paz diante da morte. Mas com Jesus nos braços, ele é capaz de dizer: despedes em paz o teu servo. E enfrentar o maior inimigo que o homem tenha, ou o último inimigo. E além de outras tantas verdades aqui, ele fala que Jesus Cristo, luz para iluminar as nações.
Se Jesus Cristo é a luz para iluminar as nações, das duas uma. Ou não deveria haver trevas, ou é preciso que essa luz se projete sobre as trevas. Das duas uma. O ancião referia-se ao menino Jesus. O sacerdote toma o menino em suas mãos para apresentá-lo ao Senhor e faz uma oração que se transforma num dos mais belos cânticos da Bíblia Sagrada. Jesus é o centro da Bíblia e veja o que disse Martinho Lutero. A Escritura inteira, em cada parte dela, só trata de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Mas a cristologia está sofrendo ataques intensos, difíceis. E nós vamos ver então, de acordo com o professor Wistenberg, baseados no livro Cristologia, Como Falar de Jesus Hoje, as 5 principais objeções que a atualidade trouxe para a cristologia. Veja quais são elas. Veja que perguntas a doutrina de Cristo enfrenta hoje. Primeira objeção é a objeção da tolerância. A fé em Jesus Cristo não torna necessariamente intolerante. Veja, uma fé em um Jesus Cristo não é algo nos nossos dias intolerante isso. A objeção científico-histórica. A questão a respeito de Jesus não é só quimera de fantasistas religiosos. Nós vamos ver cada uma delas, tá? A objeção existencial espiritual. Cristologia é algo diferente que letra morta e fria fé em dogmas? Ou não? Ou é só repetição de verdades dogmáticas ensinadas pela religião e nada mais? A objeção iluminista humanista. Como pode um Deus amoroso encenar a morte de seu filho como se fosse um drama de horror? Que amor é esse? Que faz questão de tornar um espetáculo a morte do próprio filho. E ainda temos a objeção da teologia feminista da libertação. Como o homem mesmo, gênero, macho, como o homem Jesus pode salvar? Então já se vê que a nossa tarefa não será fácil, porém faremos aqui um rápido esboço e o nosso propósito é que haja interesse no aprofundamento posterior, né? Bom, a primeira objeção é a objeção da tolerância. Vamos vê-la então. Pergunta-se, a fé em Jesus não torna necessariamente intolerante? Falar sobre Jesus com não religiosos ou com pessoas que creem diferentemente é um desafio hoje. Porque nós vivemos a época relativista. Então o mais correto hoje é dizer não há absolutos. Nada é absoluto, tudo é relativo. Ora, aqui eu digo, a cristologia é totalmente baseada na fé em Jesus Cristo, único mediador entre Deus e o homem. Este é um conceito absoluto, não é relativo, não para a cristologia bíblica, evangélica, ortodoxa. Se não há mais absolutos, se tudo é relativo, não é intolerante essa profissão de fé, só Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e o homem? Essa é a primeira objeção que a sociedade contemporânea tem, e nós vimos isso recentemente no episódio da Comissão dos Direitos Humanos, presidida pelo pastor Marco Feliciano. Nós vimos quantas placas falando de intolerância. Nós vimos quantas pessoas atirando pedra, fazendo vandalismo e pregando algo como não à intolerância. E agora, nas últimas manifestações feitas no Brasil, também você via pessoas fazendo alusão a esse momento, mais do início do ano, nas suas manifestações, inclusive citando o nome do presidente da comissão. Ou seja, a sociedade de hoje diz que a fé cristã é algo intolerante, ela não é aberta ao diálogo, ela não está disposta a conviver com a diversidade, porque ela crê em absolutos, em princípios sólidos, e ela não gosta de nada que seja dialogal. Tudo que represente
absolutismo não combina com a sociedade atual. Essa, portanto, é a primeira objeção contemporânea à cristologia. É claro que aqui, protegidos por esse ambiente, nós não temos esse problema. Mas veja nas faculdades, nas universidades, nos espaços culturais, acadêmicos, intelectuais e sociais. Veja como as massas estão se levantando contra tudo que é absoluto. E se nós professamos uma fé absoluta, nós somos chamados de intolerantes. E há para conosco uma intolerância por parte deles. Então nós temos um primeiro obstáculo na cristologia. Como dialogar com pessoas que consideram intolerável essa postura absolutista da igreja? Como levar o evangelho a alguém que não quer ouvir o evangelho, pois o evangelho é algo absoluto? Aqui eu aponto para a questão do pluralismo de hoje. Como é que a gente vai conversar com eles, baseados na objeção do pluralismo? Veja ali a segunda objeção, cristologia no mundo de progresso e da ciência histórica. Bom, a primeira pergunta é: como que é possível falar de Jesus se nós hoje somos taxados de gente que não gosta de diálogo? Porque nós temos absolutos. A segunda pergunta que se faz: cristologia não é apenas uma questão de fé, uma crendice qualquer, quimera para fantasistas religiosos. Ou seja, cristologia não é uma fantasia criada para satisfazer as necessidades próprias dos crentes, dos que creem. Essa é outra pergunta que se faz. Por causa do progresso da ciência histórica, essa pergunta hoje é muito levantada. A base desta objeção, aliás, está dentro da própria teologia, que é a conhecida pesquisa do Jesus histórico. Se fala muito hoje, especialmente na teologia, se fala do Jesus histórico. Qual é a base da pesquisa? Quem pesquisa o Jesus histórico? Está ali a pergunta. Ó. O Cristo de Deus, ou da fé, esse que a Bíblia fala, é o mesmo Jesus histórico? É o mesmo? Por que isso? Na discussão do Jesus histórico, que não é nova, fala-se da possibilidade de o Jesus histórico e o Cristo da fé serem duas formas ou caminhos diferentes de se chegar a Jesus. Pergunta-se, portanto, se Jesus de Nazaré não resiste ao exame da investigação histórica, como pode ser ele o mesmo que vocês indicam ser o Filho de Deus? Alega-se, na pesquisa do Jesus histórico, que nem tudo que se fala sobre ele é possível comprovar na história. Por exemplo, a ressurreição. É possível comprovar cientificamente a ressurreição de Jesus? Não. Claro que não. Não é possível comprovar. E para os investigadores, e eu diria até para os inimigos da cristologia ortodoxa, a frase que surgiu nos artigos científicos e nas publicações que vieram para manchar a imagem de Jesus é o boato da ressurreição. A morte é comprovada historicamente. Mas até o sepultamento é questionado, porque fere os princípios culturais, costumeiros da época. Não era assim que se procedia o sepultamento. Até o julgamento é questionável, parcialmente comprovado, outra parte não. Mas tudo bem, a pesquisa do Jesus histórico concorda que ele resistiu, que ele morreu, mas pergunta, e quem garante que ele ressuscitou? E Paulo diz, se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação, como é vã a vossa fé. Então a cristologia, primeiro, é baseada em absolutos. Segundo, é baseada num boato. São duas objeções que nós enfrentamos, que a cristologia enfrenta hoje. Do ponto de vista pluralista, pede-se o quê? Bom, cada macaco no seu galho. Você fica na sua, que eu fico na minha. E isso aí, gente,
é a máxima da nossa sociedade. Veja, por exemplo, as propagandas de televisão. Um dos campeões de propaganda sob o conceito pluralista é a Coca-Cola. A frase deles por muito tempo foi: valorize o diferente. Isso é diversidade. Isso tem a ver com a teoria pluralista. O pluralismo, aliás, eu trago aqui a explicação do Ratzinger. É uma palavra criada na Inglaterra por volta da virada do século XX, e ela dizia basicamente o seguinte: cada indivíduo está inserido em uma variedade de grupos sociais. Igreja, escola, empresa, família, enfim, variedade de grupos sociais. De onde resulta também uma variedade de papéis, nenhum dos quais esgota o ser humano. Cada um é ele próprio, como indivíduo, e deve ser respeitado assim. Depois veja o que se diz: se todo o corpo social é apenas relativo, portanto não é absoluto, se nenhum deles pode exigir obediência, a não ser dentro de sua esfera e do papel social a ela associado, não deverá isso valer também para a igreja? Não deve também ela ser vista como uma associação, entre outras, uma qualquer, com as limitações autoritárias que daí resultam? Ou seja, quem é a igreja para ditar as regras? É isso que ele está dizendo. Ora, a igreja é apenas mais um grupo social, que ela se limite àquilo que lhe compete, enquanto associação comum como as demais. Pois, afinal de contas, a fé é baseada, primeiro, em absolutos, e nós somos relativistas, e num boato. São objeções. É um problema, né? A segunda fala sobre a cristologia num mundo de busca espiritual. A terceira, desculpe. Cristologia num mundo de busca espiritual. Cristologia é algo diferente de letra morta e fria fé em dogmas? A atual busca espiritual das pessoas não é facilmente resolvida com a doutrina de Jesus como o Cristo. O dogma cristológico é, essencialmente, a afirmação de Cristo como o verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano. A isso chamamos natureza hipostática de Cristo. Todavia, atualmente isso tem tomado a forma de mera repetição de afirmações frias, dogmáticas, não necessariamente relacionadas à necessidade de que as pessoas têm de serem conduzidas à sua decisão em favor de Deus. Nesse sentido, Wittenberg afirma: parcialmente também estudantes de teologia dizem: o que podemos fazer com um dogma que já remonta a mais de 1500 anos? Repeti-lo somente em função da posição doutrinária correta? Aliás, o antigo dogma realmente dá respostas à pergunta que temos na atualidade? Veja, o que mais se vende hoje em termos de livros? Um dos mercados que mais fatura hoje nesse segmento é a autoajuda, que tem a ver com a busca espiritual do homem. Contrário a pesquisas que se fazia na década de 70 e década de 80, que o mundo da tecnologia seria um mundo frio, racional e indiferente, o mundo de hoje tornou-se mais espiritual do que já foi. Todavia, uma espiritualidade deturpada, fragilizada. Você lança os olhos nas gôndolas das livrarias, entre os mais vendidos, você vai ver livros, a base deles é espiritualística, a gente chama. Os kardecistas, por exemplo, vendem horrores hoje. Eles estão entre nós. Vendeu quase 2 milhões de cópias. Paulo Coelho, as editoras compram antecipadamente o que está na cabeça do cara. Como é que funciona o processo? Você escreve um texto e manda para as editoras. Se elas quiserem publicar, você vai ter uma resposta. Se elas não quiserem, você também vai ter a resposta e a devolução dos originais. É assim que funciona. A editora não lhe paga, ela aposta. Ela publica e te paga algo em torno de 5%, 6% sobre o valor de capa.
O pastor Abraão de Almeida me disse outro dia, quando você coloca um livro nas mãos de uma editora, você vive das migalhas. Você vende um livro a R$20, ganha 5% do valor de capa. Para ficar rico tem que vender muito. Tem que escrever o quê? Tem que escrever a saga Crepúsculo. Tem que escrever Harry Potter. Espiritualística. Mística. Ou tem que escrever na linha da autoajuda. O mago. Você tem que escrever esse tipo de coisa. Para ficar rico. Bom, veja que no caso desse tipo de literatura, especialmente o Paulo Coelho, a editora pergunta, qual é a tua ideia para o próximo livro? Tal, eu te pago tanto. E não é pouco. Só tem outro cara, pelo menos pelo meu conhecimento, que é pequeno, nesse particular. Mas eu sei, assim, que felizmente é evangélico, que é o Max Lucado. O Max Lucado, a editora paga antes dele escrever. Porque também ele botou na prateleira, some tudo. Agora, se você entra na linha que satisfaz essa busca irrefreada pelo... Não é místico, porque a palavra mística tem um significado próprio, mas espiritualístico é a expressão correta. Então isso vende. Agora, Cristo não preenche essa lacuna para eles. E a gente vai tentar ver por que isso. E a pergunta é essa: como é que você quer falar para mim a partir de um dogma? O que é dogma? Dogma é uma afirmação doutrinária que se faz a partir de uma verdade bíblica. Espera-se seja bíblica. Então ela tornou-se dogma, tornou-se um dogma. Por exemplo, Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Isso é um dogma. Porque a verdade bíblica não está escrita nesses termos, mas relata a história de seu nascimento. A partir da história, que é a comprovação das profecias, se cria o dogma. Então você tem, por exemplo, no Mensageiro da Paz, você tem a seção cremos. Em que cremos? Aquilo ali são as verdades dogmáticas da Igreja Assembleia de Deus. A pergunta é, com dogmas que ultrapassam os primeiros dogmas, da igreja primitiva, dos pais da igreja, ultrapassam os 1500 anos, o que isso tem a ver com a minha vida hoje, no século 21? Ultrapassou, defasou. Essa é a terceira objeção, uma busca espiritual que não é preenchida pelo que ficou ultrapassado e relegado a uma fé fria, num dogma insípido, sem sentido, que se repete por mera subserviência a um conceito tradicional de religião. Meus pais me ensinaram, eu tenho que repetir. É o que ele questiona aqui. Parece irônico, mas, de fato, a busca espiritual de hoje questiona a validade dos pressupostos da cristologia. Pouco tempo atrás não se discutia mais 100% Deus e 100% homem. A união das duas naturezas. Isso é pressuposto. Hoje se questiona o pressuposto. Hoje se parte de qualquer lugar, menos dos pressupostos. O querigma da mensagem proclamada é um caminho para encontrar Cristo. E este caminho não pode excluir o dogma. A gente fala melhor sobre isso. A quarta objeção. Parece que já é demais, né? 3 estava bom já, né? Já são perguntas demais para a gente responder. Mas vamos lá, tem mais 2. Cristianismo num mundo de humanismo e direitos humanos. A quarta objeção que a cristologia enfrenta hoje é a pergunta: como pode um Deus amoroso encenar a morte de seu filho como se fosse um drama de horror? Se o sacrifício vicário, a palavra vicário é substitutivo, ele assumiu o meu lugar. Se o sacrifício vicário de Cristo é a base do plano salvífico de Deus para a humanidade, não há algo de errado no amor de Deus? Por que fazer sofrer o inocente em lugar do culpado? Objeta-se primeiro que o culpado, a lei da responsabilidade moral, cada um dará contas de si mesmo diante de Deus, já está até na Bíblia. Então veja, objeta-se primeiro que o culpado, ele só, deve ser responsabilizado por seus atos. Reconhecimento, eu reconheço, e assimilação, eu aceito, de culpa, arrependimento e conversão, só podem ocorrer de fato no próprio indivíduo,
não no outro. Ou seja, o sacrifício por nós, no nosso lugar, não faz sentido. Ainda faz-se objeção contra a crueldade de um Deus que afirma ser Ele mesmo a expressão perfeita do amor. Deus não é cruel quando permite que uma pessoa sem culpa sofra? Por que não desfez a culpa com um simples e grandioso ato de perdão? Ora, Deus não é amor? Perguntaria Epicuro em seu dilema. Como pode? Primeiro, que nessa mentalidade não faz sentido que um inocente pague pelo culpado. Claro que a gente tem essa base teológica, mas eu estou justamente trazendo as questões que são levantadas para a nossa base teológica. E perguntando como sustentar esse embasamento em diálogo com o mundo que nos vira as costas hoje, por causa dessas objeções. Primeiro, é o mundo do humanismo e dos direitos humanos. Não pode o inocente sofrer no lugar do culpado. Segundo, não pode alguém dizer que é amor e encenar a cena do próprio filho como um drama de horror. Que, aliás, segundo os críticos que olham com o olhar da filosofia e da teologia, era a base do filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, embora os cineastas não digam isso. Mas os que questionam, os que criticam o filme, sob a ótica da filosofia e da teologia, disseram à época, que a base do filme era essa pergunta. Bom, se é para fazer espetáculo de uma cena de horror em cima de um inocente, coitado, supostamente pagando o preço de uma cambada de culpados rebeldes, então vamos fazer bem feito. Como se vê, embora não esteja no cotidiano, no corredorzinho da congregação, são objeções reais do mundo contemporâneo. E aí, as irmãs todas aqui vão ler comigo Cristologia no mundo de justiça entre os gêneros. Vamos falar disso aqui. A última objeção apontada pelo professor é a que pergunta como o Cristo homem pode redimir? Deus como Pai e Jesus como Filho refletem, segundo a teologia feminista, a concepção patriarcal do Redentor masculino. A teologia feminista quer desenvolver uma cristologia pessoal, portanto não bíblica, ok? Sem qualquer diferença de gênero, diz uma das maiores bandeirantes do feminismo, que é a Fiorenza, Ivone Guevara, e lá se vão tantos nomes que hoje escrevem horrores no sentido de quantidade, o quanto produzem, desde a década de 70, quando surge, no final da década de 60, a teologia da libertação, e a partir dela vai nascer. Sob a ótica da mulher. Desde lá começam a surgir como marco histórico, porque antes disso já tem expressões, mas como marco histórico, lá começa a surgir o movimento da teologia feminista, para desconstruir os conceitos, veja a expressão, patriarcalistas. Abraão, Isaac, Jacó, patriarcalistas, machistas, segundo elas, e opressores da teologia. Ou seja, vamos olhar para a cristologia e vamos perguntar por que Jesus não foi uma mulher? Essa é a pergunta. Ponto de partida da teologia feminista da libertação.
Jesus a partir dele. Ou seja, ele é ponto de partida, ele não é pressuposto. Critérios para um novo entendimento da totalidade do ser humano e de sua estética, para uma forma não repressiva de religião. E, sobretudo, para uma ética que não seja mais determinada por concepções de domínio masculinas. Portanto, é um grito de liberdade, é um protesto. E é bom que se ressalte que essa teologia tem trazido alguns valores importantíssimos para o mundo contemporâneo, embora o velho problema do ser humano é não encontrar nunca o ponto de equilíbrio. Obrigado, pastor presidente. Nunca encontrar o ponto de equilíbrio, ou um extremo ou um outro, né? Sai da opressão machista absurda para uma libertinagem de protesto e de rebeldia, outra sim absurda. Então não se encontra, mas tem trazido contribuições. Portanto, confrontada pela objeção da teologia feminista, a cristologia não é capaz de atender às demandas da realidade sociopolítica que a humanidade apresenta. Ok. Nós vimos 5 objeções que são levantadas atualmente para pôr em xeque a cristologia. A partir dessa nossa percepção, no mínimo nós precisamos constatar que é mais fácil falar de Jesus entre cristãos e para cristãos do que com pessoas que creem diferente e que não creem em Cristo. Porque essas objeções, elas são violentas, são agressivas. Se a gente conseguiu prestar atenção devida à raiz, à fonte, de onde procede essa objeção, a gente vai perceber que não é tão simples de lidar com elas. Mas nós vamos lidar com elas a partir da visão dos evangelhos. Claro que em algum momento esse diálogo vai precisar de algo mais. Não do ponto de vista da insuficiência, como se o evangelho não fosse suficiente para proclamar Cristo, mas do ponto de vista da demanda, ou seja, espera-se da igreja que consiga trazer o evangelho e algo mais. Deixa eu ver se eu traduzo um pouco melhor. O evangelho por si só é poderoso para revelar o amor de Deus para o pecador e transformá-lo numa nova criatura. Ele não precisa de ajuda, ele não precisa de suporte. Então não é que ele seja insuficiente. Porém, o diálogo que hoje se trava espera da igreja que venha com algo para além do evangelho, que venha com algo para além da expressão bíblica. Então o diálogo precisará sim da teologia, da filosofia, da antropologia e dessas doutrinas todas que são capazes de, à luz da Bíblia, sustentar a mensagem que nós proclamamos acerca de Jesus Cristo. Como cada evangelista apresentou Jesus, é uma sugestão que eu deixo aqui, para nós compararmos cada apresentação dessas às suas respectivas objeções, aquelas que podem ser refutadas a partir daquele evangelho. Portanto, é preciso dizer então que possivelmente nós precisamos aprofundar um pouquinho mais a leitura do evangelho. Uma coisa que aconteceu, eu ia escrever isso aqui, ia estar antes de entrar no evangelho, mas não era possível, não caberia. Então eu vou pelo menos dizer em rápidas palavras. Uma coisa que aconteceu com essa mudança que a igreja passou e acontece nesse momento de transição que ela enfrenta, é o empobrecimento
do próprio querigma para o qual a igreja existe, da própria proclamação. É o empobrecimento. Porque a leitura que se faz do Evangelho hoje já não é mais uma leitura profunda como foi feita especialmente nos anos iniciais da igreja, quando o Evangelho foi distribuído, quando o Evangelho chegou às mãos dos cristãos, quando os pais da igreja produziram tomos e mais tomos, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, por exemplo, e tudo mais, o que João Crisóstomo, Jerônimo e estes homens produziram, era de uma profundidade, era de uma riqueza. O empobrecimento atual compromete a nossa capacidade de apresentar Jesus Cristo. Aqui a leitura é superficial também, mas ela não comete o erro de ignorar as referências, está ali inclusive com as páginas, você pode aprofundar a leitura. Mas se você perguntar para si mesmo, quem é Jesus em Mateus? Talvez você e eu levemos algum tempo para responder. A igreja atual precisa voltar-se para o Evangelho com mais profundidade. Nós somos uma igreja, eu estou me referindo obviamente à estrutura. Eu não estou pessoalizando a coisa. Eu não estou falando Assembleia de Deus Blumenau, Assembleia de Deus Joinville ou Assembleia de Deus. Estou falando de igreja cristã ao redor do mundo. Grosso modo, superficializou-se. Acabo de escrever um artigo que foi publicado no livro que fizemos em homenagem aos 80 anos de Joinville, que tem o título Pregação Expositiva, um apelo aos pregadores pentecostais. E que resgata um artigo do Mensageiro da Paz da década de 70. Eurico Bergsten leu uma carta de um jovem não pentecostal que escrevia para o seu pastor e os pastores da sua igreja, perguntando: por que vocês não nos dão mais de Jesus na Bíblia? Perguntava o jovem: por que vocês não dispensam mais tempo ao estudo da palavra e à preparação das mensagens, e quando chegamos à igreja, nossas perguntas não são respondidas? Então esse artigo, o Eurico Bergsten usa no Mensageiro da Paz, dizendo: vou compartilhar agora um artigo de um jovem não pentecostal, mas que fala muito para nós pentecostais, na década de 70, 1971 é a publicação do artigo. Começava ali, o pastor Niltinho já disse que a minha especialidade é a homilética ou a teologia prática, especificamente dentro dela, hermenêutica e homilética, embora a ordem seria homilética e hermenêutica. Começava ali o fenômeno das pregações temáticas, que é o que eu critico no meu artigo. Não que elas não sejam corretas, porque ela é uma mensagem contemplada pela homilética, mas que a formatação que ela ganhou é superficial, convencional, parcial e absurda, ridícula. É um punhal, uma adaga em algum ponto vital da vida da igreja. Superficialidade, pobreza, paupérrimo, são as palavras que descrevem a difusão que a gente vê, seja no rádio, na TV, em materiais escritos. Eu estive agora, o Conselho de Pastores em Joinville fez uma palestra com um pregador muito conhecido mesmo, embora não seja pentecostal clássico, é de uma comunidade do movimento neopentecostal, mas é conhecido mundialmente. E eu fui vê-lo, faço parte do Conselho de Pastores, e ele estava lançando um livro. Ele escreve muito na quantidade, escreve bastante livros, e esse livro tinha 300 páginas sobre família, e ele falou do livro, que aliás é um bom livro, e ele deu um livro para cada um dos presentes, e eu tentei começar a ler o livro, apesar da minha rigidez nesse aspecto, mas como alguém escreve 300 páginas, e não faz uma citação de referência, é achismo. Eu acho que isso reflete o que nós temos hoje.
Então, ou relemos o Evangelho com a profundidade inesgotável que ele tem, ou não somos capazes de dialogar com o mundo contemporâneo. Temos que simplesmente gritar, mas eu creio e pronto. Nós temos gente que viaja o mundo inteiro, pregando ao redor do mundo, e que escreve 300 páginas a partir do eu acho que na verdade é uma fraude, é uma mentira. Aliás, eu ouvi uma frase mais forte do que a minha, quando o Ed René Kivitz disse, se você pegar um livro que não tem referências, considere-o lixo. Gostei do que ele falou, porque nós somos pessoas que têm história. Faz parte da minha história, as pessoas que me ensinaram para que eu pudesse escrever o que eu estou escrevendo. Outro dia desses, eu parei para assistir uma mensagem e fiquei procurando substância, conteúdo, e não achava, não encontrava. Era como passar imã sobre a serragem. Não vem nada, é impossível. Então vamos tentar olhar para os evangelhos. Vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, com a profundidade que ele apresenta, e vamos ver como... Deixa eu perguntar uma coisa, alguém teve a impressão que eu tenho, quando lido com esse assunto, de que as objeções são gigantescas? Levante a mão, quero ver. Se alguém teve essa impressão. Bom, então, das duas, uma. Ou as objeções não foram bem entendidas, eu não me fiz entender, talvez isso é um problema meu, ou eu estou com a visão equivocada. Porque como é que eu posso discutir com essas pessoas? Agora, para quem teve essa percepção de que essas objeções aqui são gigantescas, veja como elas vão ficando pequenas se a gente lê devidamente os evangelhos, tá? Veja como elas vão diminuindo. Para John Stott, saudoso de verdade, Mateus apresenta Jesus como cumprimento. E aqui eu já queria poder ter tempo para a gente falar sobre isso aqui. Porque cumprimento é uma palavra que suplanta todas as objeções. Por quê? Porque cumprimento é uma palavra que apela para a profecia. Profecia é uma mensagem que surge de Deus. Profecia de verdade eu estou falando, a profecia bíblica. De maneira que quando o Mateus nos fala de Jesus como cumprimento, ele está dizendo que os que se levantam contra a cristologia estão lutando contra alguém que na eternidade já sabia desta objeção. Torna pequena a figura da pessoa que quer questionar, que quer fazer a objeção. É como Deus perguntando para Jó, onde estavas tu? Porque levanta um desses doutores e diz, muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre teologia feminista da libertação, e esse conceito patriarcalista. Vamos pegar as versões da ciência da religião, que transforma o texto bíblico em mito, não em texto divino, e vamos ver o que nós dois podemos conversar. É como Deus chegando para esse doutor e dizendo assim, onde estavas tu? Quando eu disse às ondas empoladas do mar, até aqui vocês vêm, e daqui vocês não passam. Então Mateus apresenta Jesus, primeiro, como cumprimento. Ele vem cumprindo um princípio estabelecido na eternidade. Correta a frase do pastor Ariovaldo Ramos, quando diz que Deus, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. É o cordeiro morto antes da fundação do mundo, é o cumprimento. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. No primeiro evangelho, Jesus não é mais um profeta, ele é o cumprimento da profecia. Stott afirma que em Mateus, aprendemos que foi no e com
o ministério de Jesus que chegou o reino de Deus aguardado havia tanto tempo. Neste mesmo sentido, podemos caminhar com Pagola, e aqui é bom dizer, Pagola pesquisa o Jesus histórico. Para ele, Mateus apresenta Jesus como a plenitude, o cumprimento, as esperanças de Israel feitas realidade. Pagola afirma ainda que em Mateus, Jesus é o Filho amado de Deus, é a nova presença de Deus no mundo. Em Mateus, aprendemos que Deus está com seu povo eleito e habita no meio deles. Ora, Mateus é a ponte que liga os dois testamentos, é o elo entre a preparação e o cumprimento. O Evangelho de Mateus começa um tempo novo. Jesus é para sempre a presença salvadora de Deus no mundo. Bom, se ele é cumprimento, que tem a ver com profecia, e que apresenta-se como presença, então aqui nós já temos uma ferramenta poderosa. Tá, mas e a objeção do progresso científico histórico, da teoria iluminista humanista? O que fazer com ele ou com elas? Ocorre que Jesus é antes de tudo algo para ser vivido. Profecia, cumprimento, presença, experiência. A experiência não pode ser publicada nos anais das revistas científicas, senão que resultados de experiências, mas não a experiência. A experiência é vivida. A experiência é redundante, experimentada. Na teologia nós sabemos que existe a hora em que o teólogo fala e a hora em que o teólogo cala. Então Mateus já chegou arrebentando. Porque se é verdade que nós podemos discutir intelectualmente uma série de fatores, incluindo processos jurídicos, os quais foram feitos para o julgamento de Jesus, tudo bem, que tudo isso seja discutido, vamos dialogar sobre isso, mas tem um detalhe, existe uma palavra chamada experiência, e Paulo conheceu esta palavra, ele prostrou-se no caminho de Damasco, e depois ele falava, a vida que agora vivo. Então isso vai para além da discussão intelectual. Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. Se em Mateus contemplamos o Cristo das Escrituras, experimentado, vivido, tocado, como não? Em Marcos o contemplamos como o servo sofredor. Tudo que Marcos entende de Jesus, ele o expressa a partir da cruz. Em Marcos, Jesus não é o poderoso Messias que conduzirá Israel à sua libertação e independência, pois este projeto, se o fosse, teria falhado. Aqui, em Marcos, Jesus é aquele que terá de enfrentar a morte ignominiosa, vergonhosa, até chegar à ressurreição. Aí caímos no boato. Aí temos o problema da teoria do boato. Stott apresenta os 3 temas fundamentais de Marcos. Quem é Jesus? O Cristo. O que ele veio fazer? Servir, sofrer e morrer. O que ele pede de seus discípulos? Tomar nossa cruz e segui-lo, atravessando a morte pela abnegação e entrando na glória da ressurreição. Marcos deixará claro que Jesus, o Cristo, não veio para servir, mas para ser servido. Seu caminho é o caminho da cruz, sua missão é enfrentar a morte, e sua causa é tocar a humanidade através de seu doloroso sacrifício. Pirman considerou o Evangelho de Marcos como o Evangelho da ação. Para ele, em Marcos, Jesus é o servo do Senhor que labuta incansavelmente na esfera da redenção do homem. Pois é, a ressurreição enfrenta a teoria do boato. Como é que Marcos poderia responder a essa teoria? Ocorre que Marcos
não apresenta Jesus como o poderoso ressurreto, apresenta Jesus como o servo sofredor que ressuscitou. Essa linguagem faz-se totalmente ligada com a linguagem quenótica de Paulo. O que é a linguagem quenótica? Paulo fala assim, ó, ele esvaziou-se a si mesmo, certo? Paulo diz ou não diz isso? Ok? Esse esvaziou-se é uma palavrinha grega, kenosis. Por isso quenótica. Kenosis é autoesvaziamento. Nós estamos lidando com duas objeções: a teoria do boato e o drama de horror encenado por aquele que diz que é amor. Ora, qual é o dilema de Epicuro? Qual é a teodiceia da teologia? É a seguinte: se Deus é todo-poderoso, por que Ele permite o sofrimento e o mal no mundo? Se Deus é amor, por que o mal e o sofrimento são a punição para o pecado? Ou Ele não é tão poderoso, ou Ele não ama tanto. Mas, na Bíblia, nós descobrimos que o Todo-Poderoso esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo. Portanto, na teologia, nós ultrapassamos em muito a filosofia, como dizia Tomás de Aquino. Aliás, o Tomás de Aquino chamava a filosofia de serva da teologia. Ele dizia, a teologia sim, ela serve, aliás, a filosofia sim, ela serve a teologia, mas na condição de escrava. Ele dizia. Os pais da igreja tinham uma profundidade absoluta, né? Ocorre que na teologia nós não apresentamos o poderoso líder político que fracassou. Nós apresentamos um Deus todo-poderoso, que no entanto, de tanto amor, esvazia-se, pois não pode negar a si mesmo. Esvaziar-se não é negar-se. Se ele dissesse, tudo bem, como nós pais fazemos, tá? Nós pais fazemos. Por exemplo, meu filho Jader fez uma artezinha lá outro dia desses. Eu disse, você vai ficar 30 dias sem ganhar pizza, porque tem que estar indo sempre na pizzaria com ele. E aí, quando deu 25 dias, eu fui conversar com ele. Porque ele ia na mãe e dizia, mãe, o pai vai deixar mesmo? Nós não vamos comer uma pizza depois do culto? Então eu disse, rapaz, tu nunca mais repita isso. E lá fui eu, antes dos 30 dias, comprar a pizza para o Jader. Bom, isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é a mesma coisa que esvaziar a si mesmo. Então, não podendo negar a si mesmo, o único caminho, o único remédio é esvaziar a si mesmo. Assumir a forma de servo, para honrar o pacto estabelecido quando da criação. E salvar a humanidade dos seus pecados. Marcos defende ardorosamente que a ressurreição não é um boato, porque não é feita pelo Jesus que morreu, é feita pelo Deus que está vivo. Marcos acredita e defende que a ressurreição não é quimera de fantasista religioso, porque aquele que desceu não é o mesmo que ficou. Que, aliás, embora seja o mesmo, e Paulo vai chamá-lo de grande ministério da piedade, por causa da Trindade, as três pessoas distintas são apresentadas, a partir de Marcos, na figura de Cristo, como desempenhando apenas o papel de servo sofredor. E daí, nós conseguimos resolver, ou se não conseguimos resolver, nós não precisamos resolver, nós podemos apresentar o que a teologia diz. Resolver é uma questão de decisão pessoal daquele que faz a objeção. Mas pelo menos podemos dialogar. Eu sei que é difícil a compreensão, especialmente as objeções, mas foi isso que o pastor Linderson pediu para mim. Então vocês cobrem dele. Eu falei, olha, é pesado.
Isso é coisa que a gente faz na faculdade, lá no 4º ano já, mano. Não, mas tem que ver um negócio que fale sobre Cristo hoje, né? Que foi a sugestão que eu dei, foi Cristo para hoje, mas não assim, né? Mas está dando para entender, irmãos? Eu tenho a preocupação, porque em sala de aula, aliás, eu também interpretei errado. Ele disse, não, você vai ser um dos palestrantes da oficina. Esse ano, da outra vez que eu vim, eu era da plenária. Ele disse, não, esse ano as plenárias já estão fechadas, você vai ser uma oficina. Então eu pensei que ele ia dividir vocês todos em pequenas oficinas, de 15 a 20 pessoas, e daí a gente vai usar o quadro, vai pegar uns termos gregos que tem lá e tal. Isso aqui é mais difícil assim. Mas vamos lá, se estão entendendo, tá bom. Jesus no Evangelho de Marcos. Agora vamos ver Jesus no Evangelho de Lucas. O médico não é da mesma raiz, do mesmo pedigree, como diz um amigo meu, ele é gentil. Porém é um médico, historiador, intelectual. Que venham os oponentes. Também nos apresenta Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Experiência. Começamos bem. Stott nos diz que em Lucas, em primeiro lugar, a mensagem é de boas novas de salvação. Querigma, proclamação, não é filosofia. Segundo ponto, 2-0. Ok? Proposta. Aliás, salvação é uma palavra-chave no Evangelho de Lucas. Segundo lugar, a mensagem de Lucas é de boas novas de salvação, já vimos, por meio de Cristo. Por meio de, por meio de, através de, absoluto, não combina com o relativo. O menino Jesus, nos braços de Simeão, não é apenas um bebê, é a salvação de Deus. Em terceiro lugar, a mensagem de Lucas é a salvação, primeiro. Segundo, por meio de Cristo, para o mundo inteiro. A universalidade é a marca da salvação exposta por Lucas em seus escritos. Em Lucas, todos são alcançados indistintamente. Os enfermos, os sofredores, as mulheres. A teologia feminista esqueceu disso. A teologia da libertação também, as crianças, os pobres, os oprimidos. Eu fui aluno do Clodovis Boff. Ele é irmão do Leonardo Boff. Os dois, no Brasil, são os dois fenômenos da teologia da libertação. Amigos particulares do Gustavo Gutierrez e de todos os demais, Mircea Eliade, os fundadores da teologia da libertação. Clodovis Boff é um frei, é católico. E Leonardo Boff não exerce mais o magistério por conta justamente dos seus escritos polêmicos. O Clodovis Boff, no entanto, ele rompeu com a teologia da libertação. E aí os dois brigaram. Briga de mano, né? Mas é briga. Brigaram os dois, discutiram lá, romperam. Então ele dizia para nós na sala de aula. O artigo dele, ele escreve o seguinte, quando ele rompe, quando ele publica um artigo rompendo com o conceito retrógrado da teologia da libertação, ele fala o seguinte: a teologia da libertação tirou Jesus do centro e colocou o pobre, não é mais teologia. E a gente discutiu sobre isso na sala de aula. Parece que elas esqueceram disso, porque em Lucas, mulheres, crianças, pobres, oprimidos, publicanos, pecadores, samaritanos, gentios. Portanto, a objeção dos direitos humanos precisa começar a levantar as orelhas. Porque a universalidade do Evangelho de Marcos, diga-se, o primeiro evangelista que escreveu foi Marcos. Embora fulgure, eu não estou no Marcos, estou em Lucas, desculpe. Em Lucas, o Lucas, o médico que cuidava dos doentes, e que, no entanto, como gentil, era vítima de preconceito, é ele quem aponta para a universalidade. É ele quem fala de universalidade. Sim, Jesus Cristo é a resposta de salvação de Deus para toda a humanidade.
A outra faceta de Jesus em Lucas, que Pagola não deixa passar despercebida, é a seguinte: Jesus é o hoje da salvação. Esse detalhe é tão importante que, apesar da exiguidade de espaço e tempo, vale a citação formal. Nele, Jesus, Deus está oferecendo sempre, hoje, agora, a salvação de Deus. Nasceu para vós hoje um Salvador, Lucas 2:11. A Escritura que anuncia um Messias libertador cumpriu-se hoje, Lucas 4:21. Com sua presença salvadora que traz a boa notícia aos pobres, a libertação aos cativos, a vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos e a graça do Senhor aos desgraçados. Por isso, na casa de Zaqueu, Jesus pode dizer: hoje chegou salvação a esta casa. Lucas 19:9. E na cruz pode prometer ao bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Em Jesus, ressuscitado por Deus, sempre está sendo oferecida a nós a salvação. Lucas, o médico, apresenta Jesus como a cura para o pecado do mundo. Depois nós temos Jesus Cristo no Evangelho de João, que também é um golpe frontal, embora, repito, careça de mais reflexão, Você precisa pegar todos esses argumentos, ruminá-los, e munir-se deles. Então a filosofia contemporânea precisará abrir espaços para o diálogo. Eu estava num debate lá na universidade em Curitiba, por ocasião da mudança dos papas, Então promoveu-se lá um debate na universidade, onde trouxeram um jornalista do jornal Folha de São Paulo, que escreve a coluna cultural, então um jornalista cultural, você imagina, e um teólogo, Francisco Catão, doutor em teologia, obviamente ele é especialista no assunto da época, então um teólogo católico que veio falar sobre sucessão papal, em discussão com um jornalista. A pergunta era: o que representa a mudança do Papa para o mundo, do ponto de vista da teologia e do ponto de vista da cultura, vista por um jornalista. Eu vi um jornalista da Folha de São Paulo, mano. Tem noção do que é isso? Cara intelectual, culto, levar uma surra da teologia que eu dava risada. Ele mesmo teve que reconhecer, ele disse: não dá, o professor Catão eleva a discussão para um alto nível. Ele não conseguiu, porque ele dizia o seguinte, a pergunta dele: escuta, por que a igreja tem que se meter em tudo? Era a pergunta dele. Por exemplo, no bebê de proveta, aí ele deu todo o processo que a bioética descreve a partir da biologia, das ciências médicas, As ciências médicas descrevem e a bioética estuda. Por que a igreja simplesmente não diz: façam como quiserem? Outra questão levantava ele: por que a igreja tem que se meter na questão da camisinha? Por que a igreja tem que se meter nisso? Ele falou o seguinte: eu imagino a seguinte cena, ele falou. Um jornalista vai entrevistar o Papa e pergunta: o que o senhor disse sobre a camisinha? E o Papa fala assim: a camisinha não importa. Dizia ainda o jornalista: tudo bem que amanhã, no dia seguinte, vai dar problema, porque todos os jornais do mundo vão dizer: Papa disse que camisinha não é importante. Mas pelo menos ele disse uma coisa que pode dialogar com o mundo. E passou disso, porque esses caras são inteligentes, esses caras são sutis. Aí ele citou Beethoven, cultura, culto é culto, E aí uma parte da biografia, aquela coisa toda. E passou despercebido, e o pessoal fazendo pergunta, eu disse: mas eu não vou deixar passar batido. Escrevi uma pergunta, pedi direito de fala, e fiz a pergunta. A minha pergunta, todo mundo direcionava sempre a pergunta, a maioria para o jornalista. Eu disse: a minha pergunta é direcionada ao doutor Francisco Catão. O jornalista, esqueci agora o nome, não sei o que com ele lá, afirma que a igreja não deveria se intrometer nas demandas sociais como se... Aí ele disse: eu não disse isso. Aí eu disse: bom, então eu vou ler o que o senhor disse, porque eu escrevi seu discurso. Aí li na frase, na íntegra. Aí ele teve que reconhecer que falou. Tudo bem. Aí eu disse: o que o senhor tem a dizer? De fato a igreja não deveria se meter? E, se possível, por favor, justificar a sua resposta.
Aí ele começou com um discurso daquele tamanho, da teologia dele. Depois ele falou assim, bom, finalizando, a igreja pode tudo, desde que no Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o jornalista falou, bom, já que a igreja pode tudo, e que seja no Espírito do Senhor Jesus Cristo, então provavelmente nós continuamos sem diálogo. Quer dizer, a disposição toda deles é o embate. É o embate. Observe que a cultura popular é inimiga das manifestações de fé que nós temos, que qualquer pessoa tenha. Mas a frase me foi encantadora. O Espírito do Senhor Jesus Cristo nos habilita para sermos igreja de Deus na terra. E pronto. No Evangelho de João, João é o Evangelho do Filho de Deus. O próprio autor o declara quando diz, estes, porém, Atos do Cristo, né, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Veja, o Cristo após a ressurreição, é esse o contexto do versículo. Em João nos será apresentado Jesus como o Filho de Deus, enviado pelo Pai para salvar o mundo. Filho de Deus enviado. Como autêntico revelador. Não é possível, mas revelar é isso. É abrir a cortina e mostrar o que estava atrás dela. Revelador. Que nos pode contar o mistério desse Deus que ninguém jamais viu, como Salvador que cumpre e supera ao mesmo tempo todas as esperanças do ser humano. João inicia seu texto apresentando Jesus como a palavra que se fez carne. Qual filosofia fez-se carne? Nenhuma. Cristo é o Logos de Deus, que no entanto tornou-se carne para viver entre nós. João vai além, fala de Jesus como o novo começo, a nova ordem para a humanidade, e isso se representa no milagre em Caná da Galileia, na fala para Nicodemos nascer de novo e mudar de natureza, na explicação sobre a origem da verdadeira sede da samaritana. É um novo tempo, uma nova ordem, um novo começo. Doador da nova vida, pão que alimenta a fome do coração humano, como aquele cuja autoridade real domina até os fenômenos da natureza. João fala de Jesus como a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas. No Evangelho de João, Cristo é a ressurreição e a vida. Tanta força, tanto poder e tanta humildade. Todos os sinais que falam da grandeza de Jesus estão na primeira metade deste Evangelho. Na segunda metade, João registra os sinais de humildade e de fraqueza de Jesus. Ora, Jesus tira sua capa, enrola uma toalha em sua cintura, ajoelha-se e lava os pés dos discípulos. Em João aprendemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o poderoso e humilde Salvador da humanidade. Os 4 evangelhos, portanto, nos ajudam a diminuir o efeito da objeção feita hoje à cristologia. Considerações finais, a possibilidade de diálogo com as objeções a partir dos evangelhos. O cristianismo não é fechado para o diálogo. Todas as questões apresentadas por Wittenberg encontram resposta nos evangelhos. Este pode ser o jeito simplista de enfrentar o problema, para alguns, né? Todavia, como não nos é possível discutir de forma mais intelectual, refinada e filosófica, cabe-nos apegarmos-nos ao cerne da fé cristã, os evangelhos. Acredito que é perfeitamente possível encontrar nos evangelhos resposta à objeção da tolerância, à objeção científico-histórica, à objeção existencial espiritual, à objeção iluminista-humanista e à objeção da teologia feminista e da libertação. O hino cristológico de Paulo pode perfeitamente preencher as lacunas deste esboço e concluí-lo. Ele é a imagem do Deus invisível, dizia Paulo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra.
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Queridos, como eu disse, a finalidade principal que eu tenho é denunciar para todos nós que nós temos objeções sérias a serem enfrentadas e apontar algumas placas que insinuem e digam qual é o caminho. Daqui para frente fica para nós um desafio. Sabendo que é difícil, precisamos dedicar mais tempo para conhecer mais de Jesus Cristo, pois Ele é tudo em todos. Então é preciso que nós mergulhemos mais profundamente nele. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Pastor Presidente.